Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Supremo e hoje vou ensinar para vocês como se joga aí o novíssimo King of Tokyo Duel, um jogo aí, um dos mais hypados aí de 2024, né? Do designer aí que todo mundo já conhece, badaladíssimo Richard Garfield, né? O cara que criou aí o Magic the Gathering, o King of Tokyo, né? Criou aí o Bunny Kingdom e vários outros jogos. Chega agora na grande moda do momento, que são os jogos Duel, tá bom? Mas antes da gente partir pro vídeo, não se esqueça de curtir, comenta, compartilha com seus amigos. Pessoal, se inscreve no nosso canal, é de graça e nos ajuda bastante. Por favor, confere se está inscrito aí e dê essa moral pra gente, beleza? Todos os outros links das nossas outras redes sociais, Instagram, TikTok, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Combinado? Agora sim, sem mais enrolação, bora comigo conferir as regras do King of Tokyo Duel. Bom pessoal, vamos agora aprender aqui as regras super simples do King of Tokyo Duel. Primeiro vamos colocar o tabuleiro, certo? No centro da mesa. Depois, cada jogador vai selecionar um monstro. Selecionando o monstro, cada um fica de um lado aqui do tabuleiro. Porque vocês vão reparar que esse jogo é um cabo de guerra. Um puxando mais para o lado próprio, né? Depois, cada jogador vai pegar o seu marcadorzinho aqui, certo? E vai ajustar as vidas. Por exemplo, aqui o Mecha Dragon, ele começa com 12. Então fica aqui com 12. E o The King começa com 15. Lembrando que os monstros, eles nunca podem ganhar vidas a mais do que está aqui no tabuleiro individual. Por exemplo, caso porventura o Mecha Dragon ganhe vidas além de 12, ele para no 12. Ele nunca vai ganhar, por exemplo, sei lá, 16 de vida. Aí nós vamos pegar o marcador aqui de fama e o de destruição e colocar aqui, ó, nos respectivos lugares iniciais. Depois nós pegamos todas as cartas, embaralhamos, colocamos aqui, ó, em cima e depois viramos 3, ó. Você vai reparar que ele tem até os espaços delimitados aqui, ó. Sendo que esse primeiro espaço aqui da direita, ele vai custar uma energia a menos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ao invés de estar custando 4, custaria menos 1, 3, certo? Vai virar então aqui em cima 3 cartas. Eu já vou explicar para vocês agora como é que funcionam as cartas. As cartas elas podem ser de dois tipos. Cartas de descarte, que obviamente, como o próprio nome já diz, você vai resolver o efeito e imediatamente descartar a carta, certo? E temos as cartas que tem o keep, o manter, né? O manter ele vai permanecer com esse efeito ativo até o final do jogo ou alguma condição mandar ela para o descarte, né? Você resolver a ação aqui, cumprindo o requisito e mandando ela para o descarte, tá bom? Toda vez que você pega e compra uma carta pagando o custo de energia, vamos dizer que eu peguei e comprei essa carta aqui. A gente sempre vai deslizar as cartas para a direita e comprar novas, tá? Então, toda vez que um jogador ele compra uma carta, ele vai deslizar todas para o lado mais da direita e ele pode continuar comprando cartas até ele pegar e falar assim, não, estou satisfeito com as cartas. Então, nesse jogo você pode comprar várias cartas no mesmo turno, tá bom? Então você pode, por exemplo, pagar 3, né? Porque esse aqui custa menos 1, vem para cá, tal. Agora esse aqui custa 2, paga o custo, tal. Então esse jogo permite você estar fazendo essas compras simultâneas aí essas compras mais baratas. Beleza? Só dando uma explicação aqui como é que funciona as cartas e o mercado. Depois vamos fazer umas reservas, ó, com todos esses tokens aqui de buzz, né? De torcida, de hype. Eu não sei como é que vai vir traduzido para o Brasil. Beleza? Fazemos uma reserva aqui, porque vocês vão reparar durante o jogo que certas cartas possuem símbolos. Esses símbolos correspondem aos poderes aqui, ó. Então, por exemplo, cadê? Vamos pegar... Agora que eu preciso não aparece um, né? Aqui, ó. Então, esse dinossauro aqui, esse monstro,
equivale a esse token aqui que eu vou explicar para vocês depois. Mas só para facilitar, eu já gosto de pegar, ver se alguma carta de poder tem o token, o símbolo de token, e eu já gosto de colocar por cima, para não esquecer. Ó. Esse aqui é esse, e o último é esse aqui. Depois fazemos umas reservas aqui com todas as energias e também os dados extras e deixamos aqui próximo aos jogadores. Por último, separamos os dados, né, de ação, que são esses vermelhos aqui. E esses dados brancos são os dados extras. A gente deixa aqui fora do jogo por enquanto. Pessoal, tá visto aí então o setup do King of Tokyo Duel. Vamos agora para as regras. Bom, pessoal, agora vamos para as regras propriamente ditas. Como que funciona? Primeiro, a gente tem que decidir quem é o primeiro jogador. Como fazemos isso? Jogando os dados de ação. Cada jogador vai pegar os 6 dados, vai rolar e comparar quem tirou mais patas. Por exemplo, aqui esse tirou 3 e esse aqui, o Mecha Dragon, ele foi lá e tirou 2. Então, nesse nosso exemplo aqui, o The King, ele começa jogando. O segundo jogador, ele começa com 1 energia. E o primeiro jogador, ele joga somente 5 dados na primeira rodada. A partir da segunda rodada dele, ele já joga com 6. E como é que o jogo funciona? Ele funciona sempre em 3 partes. A primeira parte é a rolagem de dados, a segunda parte é a resolução do efeito dos dados e a terceira parte é a compra de cartas ou ganho de energia, tá bom? Eles vão revezando esses turnos, né, até que as condições de final de jogo sejam realizadas, que eu vou contar para vocês depois. Então vamos começar agora pela primeira etapa, que é a rolagem dos dados. Na rolagem dos dados, o jogador ativo ele vai pegar os dados, lembrando que o primeiro jogador no primeiro turno joga somente 5, depois todos jogam 6, tá bom? Rolagem dos dados, vai pegar os dados de ação, rolou. Quando você rola os dados de ação, você pode escolher quais dados você quer manter consigo até o final do turno, né? Então vamos dizer aqui que eu vou manter aqui essas 2 patas e esses outros aqui não me interessam, vou rolar de novo. Você tem direito a fazer 3 rolagens de dados. Então a primeira já foi, a segunda e depois, vou manter essa energia aqui, a terceira e última rolagem. Beleza, temos aqui esse resultado. O resultado final é a rolagem definitiva do jogador no turno, tá bom? E agora vamos fazer a etapa 2, que é o quê? A resolução dos efeitos dos dados. Bom, como vocês podem reparar, o dado ele é um D6 e cada face dele corresponde a um efeito. Vamos começar pelo primeiro aqui, ó. O primeiro é a pata, né? É o ataque. O que acontece? Quando o jogador ele mantém a pata, né? Ele resolve a pata, ele vai causar 1 de dano no adversário. Então, uma pata, ele causaria aqui 1 de dano. O jogador adversário diminui aqui a vida para 14, no caso. O segundo ícone, temos aqui a energia. O que é energia? São esses cubinhos aqui, que parecem uma balinha, mas não são bala. Tá bom? A energia serve para quê? Para você comprar as cartas de poder. As cartas de poder são muito fortes e decidem o jogo, viu? Então é sempre bom você ter uma quantidade boa de energia para estar comprando cartas e combando durante o seu gameplay. O terceiro tipo de face é a vida. Toda vez que o jogador tira a vida, né, ele mantém o dado com a face da vida, ele vai pegar e curar 1 de dano. Vamos dizer aqui que o Mecha Dragon tinha 10, ele manteve um coração, ele vai ficar agora com 11. Super simples, né? Agora, prosseguindo, nós temos as faces que precisam ser tiradas em triplo. Se vocês repararem, essa face corresponde a esse token aqui, ó. Como que você vai ativar essa face? Toda vez que você tira 3 dados com a mesma face. Então, toda vez que você rola 3 dados com a mesma face, certo? Você vai estar podendo andar um espaço para o seu lado.
Porque como que funciona o jogo? O jogo ele vai acabar caso um desses dois marcadores, ou marcador de fama ou de destruição, chegue ao final da sua trilha. Então você sempre tem que puxar o marcador para o seu lado. Caso um marcador chegue ao final, você vence imediatamente. Ou, segunda condição de vitória do jogo, caso o marcador de destruição e o de fama estejam no spotlight, estejam em evidência. Como você sabe onde que é o spotlight, né? Onde que é esse ponto aí de encontro? O spotlight vão ser sempre esses 3 espaços aqui, ó, que está marcado por esse espaço em amarelo e esses monte de luz aqui, né? Spotlight seria aí um ponto de luz, né? Toda vez que o jogador, então, ele pega e mantém os 2 marcadores dentro do spotlight, o jogo encerra-se imediatamente. Então você não precisa chegar aqui até o final, desde que ambos estejam dentro do spotlight. Então vocês podem ver que o spotlight, um é aqui, outro é aqui, e do outro jogador aqui e aqui. Tranquilo? Super fácil de enxergar, né? E a terceira condição de vitória é caso um jogador nocauteie o outro monstro, né? A vida dele chegue a 0 e ele perde por nocaute. Beleza? Então, só prosseguindo. A cada 3 faces iguais, você vai andar um espaço para o seu lado. A cada face adicional que você pega e tira, por exemplo, eu tirei 3 faces mais 1. A cada face adicional, você vai andar um espaço a mais para cada face. Então, aqui nesse nosso exemplo, 3 iguais, ele já cumpriu o primeiro requisito, né? Para estar avançando o marcador de destruição. Então, 3, ele vai... Vamos começar do começo. 3, ele vai avançar 1. Para cada face extra que ele tirou igual, ele vai avançar mais 1. Então, 1, 2, 3, 4. Deu para entender? Assim como na face da destruição, o mesmo vai valer para a face da fama. É a mesma regra. Então, caso o jogador tire 3 famas, ele vai estar avançando o marcador de fama para o seu lado. E para cada face adicional com o mesmo símbolo, ele vai estar andando um espaço extra. Então, a mesma coisa. 3 vai andar 1, mais 1 para cada face extra. E por último, nós temos a face aqui de exclamação. A face de exclamação, ela vai ativar o poder do seu monstro. Tem alguns monstros que ele tem aqui, ó, no canto inferior direito dele, a ativação de quantas faces de interrogação ele precisa para estar ativando a sua habilidade. Bom, na terceira fase, o jogador ativo ele vai estar podendo comprar cartas de energia. E como que funciona aqui no King of Tokyo Duel? Caso o jogador decida comprar cartas, ele pode comprar quantas ele quiser durante o turno. Sempre que o jogador ativo compra carta, vamos dizer que ele comprou aqui, esse aqui, certo? Ele sempre vai estar deslizando a carta da esquerda para a direita, virando uma nova e comprando quantas ele quiser durante o turno. Sempre lembrando que esse primeiro espaço aqui, da direita, ele tem o desconto de 1. Então você sempre vai pagar 1 a menos para a carta que está aqui. Lembra lá que eu falei para vocês que as cartas, algumas cartas de poder têm símbolos aqui, esses desenhinhos? Eles correspondem a tokens. Em inglês, eles são chamados de buzz tokens. Eu não sei se a tradução vai vir em português para tipo tokens de torcida, tokens de vibração, tokens de barulho, mas ele equivale como se fosse a torcida torcendo por você, assim, né? Os tokens aqui de torcida, de vibração, eles podem servir tanto para te ajudar quanto para atrapalhar o adversário. Bom, e os tokens de torcida, eles podem ter 4 símbolos. São eles vida, patas, energia e dados extras. Como que funciona? Caso você pegue e compre um token, vamos dizer que eu peguei e comprei essa carta aqui, ela tem o efeito aqui de manter, keep, certo? Então vou manter ela aqui, né?
comigo. E ela também me dá um token, um Buzz Token aqui, um token de torcida. Se você reparar, aqui, ó, vamos dizer que eu coloquei aqui. Ela vai aumentar o espaço que o monstro deveria andar. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, olha só. É isso? Isso. Então, vamos dizer que eu peguei e coloquei aqui. Você vai ver que, ao invés de ele pegar e ter que andar 1, 2 espaços, ele aqui teria que andar 1, 2 e 3. Você vai aumentar a área que o seu adversário precisa para estar puxando o token para o lado dele, tá? Toda vez que um marcador passa por cima de um símbolo, você resolve o símbolo, certo? Patas, você vai causar dano no adversário. Vida, obviamente, você vai curar. Dado extra, você vai manter um marcadorzinho desse com você. E no começo da sua próxima rodada, você pode estar gastando até 2 dados, né? 2 marcadores aqui de dados extras, para estar jogando com no máximo 8 dados. Você nunca pode ultrapassar 8 dados. Beleza? E por último temos o marcador de energia, que você passando pela energia, você ganha a energia. Lembrando que os marcadores eles servem tanto para você que colocou, tanto para o seu adversário. Então, vamos dizer que você pegou e colocou aqui para atrapalhar ele, porque vai ficar mais longo o caminho dele, né? Vai ficar um espaço a mais, certo? Mas, caso ele alcance, você vai tomar um dano, certo? Então, você tem que saber utilizar isso aqui muito bem, porque às vezes você atrapalha de um lado, mas acaba tomando do outro. Uma outra opção, antes dele pegar e comprar alguma carta ali, caso ele tenha, sei lá, energia suficiente, ele pode estar pagando 2 energias para estar limpando toda a fileira e revelando novas cartas. E assim realizando a sua compra. Ou, caso ele prefira, ele não tenha energia suficiente, sei lá, ele só tem 2 aqui no banco dele, e ele vê que as cartas aqui são muito fortes, e o adversário tem um monte de energia. O que ele pode fazer para dar uma atrasada no adversário? Ele pode pagar simplesmente 2 e descartar toda essa fileira aqui de cartas. E, obviamente, revelando novas, né? Às vezes são cartas pior aí pro adversário, né? Melhores, sei lá. Agora, caso o jogador ele não queira comprar cartas, ele simplesmente vai pegar e ganhar uma energia do banco. Depois da terceira fase, né, de compra de energia e de cartas, a rodada encerra-se para o jogador ativo e então começa-se aí uma nova rodada para o jogador adversário. E como já falei para vocês, o jogo pode se encerrar de 3 maneiras. Caso um marcador vá até o lado do próprio jogador, certo? Ele puxe o marcador aí para o seu último espaço, ele vence a partida. Ou caso ambos marcadores estejam dentro do spotlight, né? Dentro aí da zona de atenção aí. Caso ambos marcadores estejam dentro da zona, o jogo encerra-se imediatamente. E a terceira condição de final de jogo é caso um monstro nocauteie o outro. Beleza? Bom, pessoal, tá visto aí todas as regras do King of Tokyo Duel. Fiz aí a preparação do jogo, as regras, explicando os turnos, expliquei o poder dos monstros, como funcionam as cartas. Então, tá redondinho. Mas, caso tenha cometido aí alguma gafe, esqueci de falar alguma coisa, ou você não entendeu, deixa aí nos comentários que eu vou estar muito feliz em te responder o mais rápido possível. Beleza? Logo mais, gameplay comigo e com a Laís, para vocês verem como funciona aí essa dinâmica do King of Tokyo Duel, esse cabo de guerra aí entre os monstros aí, esses kaijus aí, ET, show de bola, tá bom? Não se esqueça de conferir se está inscrito no nosso canal, não se esqueça, curte, compartilha com seus amigos, dá essa moral pra gente aí, tá? Nos ajuda muito, vocês não têm noção, beleza?
todos os outros links das nossas outras redes sociais, vou deixar também aqui na descrição do vídeo para vocês. Dê sugestões de vídeo para nós, converse com a gente aí que a gente gosta de trocar uma ideia com vocês. Beleza? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, nos vemos numa próxima e boas jogatinas, pessoal. Um forte abraço.